Bom, eu estava aqui pensando por que os Estados Unidos colocam uma concha, né, uma cesta de concha como reserva de moeda nos Estados Unidos. Cesta de concha porque já expliquei aqui para vocês a época do escambo, né? Utilizava-se concha, né, para poder trocar. Depois, claro, para pedras óticas, até osso era utilizado como moeda de troca no passado. O que essas coisas para que serviam, né? Muitas das vezes hoje, pelo menos para adereço de enfeites ou joias ou joterias, né? Eles utilizam o osso, em coisas, né? Concha, pequenas conchas para poder fazer bijuteria. Bom, o Bitcoin não faz nada, não tem outra finalidade a não ser sugar, sugar liquidez. Isso foi o que ocorreu desde os primórdios do Bitcoin. Não aconteceu nada fora isso. Bom, então o Bitcoin ele drena o dinheiro do mundo para dentro dele. E uma das coisas que me deixou bem intrigado, né, como eu falei no início, é porque que o Donald Trump resolveu colocar o Bitcoin, que é uma concha, né, sem utilidade alguma, para uma reserva. Gente, pensa numa atividade assim que o Trump criou ali em relação a essa criptomoeda Bitcoin. Principalmente porque o Bitcoin, apesar dele drenar o dinheiro do mundo todo, todo mundo, o mundo todinho, não tem um lugarzinho nessa terra que não tenha pelo menos uma pessoa que comprou Bitcoin. Até lá no Alasca, até lá na Antártida, né, no Polo Sul, deve ter alguém que comprou Bitcoin de alguma forma, ou com a moeda local, né? Aí você pega assim, sim, você está falando que com a moeda local o cara compra Bitcoin. Pelo menos algum tempo atrás o cara conseguia comprar peer-to-peer, né? Bitcoin peer-to-peer ainda não tinha tanta ganância, né, quanto a isso. O cara chegasse com $1.000 ou 1.000 yuan, qualquer fiduciário, e chegasse na pessoa e falasse: eu compro, quer me vender, eu compro. O cara transferia para sua carteira e você só entregava o dinheiro para ele. Era mais ou menos assim, parecia um escambo mesmo, né? Uma coisa bem largadona. Aí de repente foi surgindo as exchanges, foram melhorando a forma como a negociação era feita, foram direcionando os pares, né? Direcionar é você ter uma exchange e falar, né? De certa forma, criar o par. Bitcoin é Tether, só isso. Ah, mas eu queria comprar com o USDC. Não tem, aqui na exchange não tem no par USDC, tem na Tether. Ah, a minha moeda aqui é Yuan. Eu queria comprar na moeda, na minha moeda, no par da minha moeda. Tem como? Não tem, compra com dólar. E com isso surgiu, né, aquela ideia de que a China quer destruir os Estados Unidos, né, de dentro para fora, politicamente, ou utilizando as criptomoedas contra ele próprio, né? O que ele poderia fazer? Essa é uma teoria, tá, gente? Que a gente às vezes encontra por aí. A China inflasse o Bitcoin com o dinheiro que tivesse vindo para ele, inclusive dinheiro criado do nada ali pela Tether, que é sediada lá na China. E com isso, chegasse um momento que os Estados Unidos abraçasse
né? Bitcoin igual está fazendo aí, ele simplesmente desencadeava um SPEG lá na Tether de forma que o Bitcoin implodisse. E com isso levaria dinheiro dos Estados Unidos. Só que isso aconteceria se os Estados Unidos pegassem o dinheiro do pagador de impostos, igual El Salvador estava fazendo, injetasse no Bitcoin. E com isso o Bitcoin ia inflar, né? Porque ia entrar muito dinheiro. Quando chegasse um momento que os Estados Unidos já tinham uma dívida de 37 trilhões, mais uma dívida interna que ele ia estar criando comprando Bitcoin. O Bitcoin, vamos supor que o Bitcoin explodisse, virasse ali $1 milhão cada Bitcoin. Mesmo assim, ainda não pagaria a dívida dos Estados Unidos, porque vamos supor que os Estados Unidos dominasse ali 1 milhão de Bitcoin. Se você pegar e calcular 1 milhão de Bitcoin a $1 milhão, milhão vezes $1 milhão, e o preço do Bitcoin, e os Estados Unidos segurando 1 milhão de Bitcoin, eles teriam 1 trilhão, apenas 1 trilhão. O Bitcoin, para valer o que a gente estava querendo, os Estados Unidos, para pagar a dívida no osso ali, deveria valer 37 milhões, tá? 37 milhões vezes 1 milhão de Bitcoin que o loirão tivesse, daria 37 trilhões. Com isso, o Bitcoin não estaria em 37 trilhões. O Bitcoin, a capitalização dele estaria de pelo menos, com 37 trilhões daria ali o que o loirão tinha, né? Vamos por 19 milhões de Bitcoin vezes os 37 trilhões vezes 19. Estaria pelo menos a 703 trilhões globalmente. Os Estados Unidos, achando que poderia estar prestes a pagar a conta dele, né, com o Bitcoin, eles poderiam desencadear um problema muito sério aí no Bitcoin, de alguma forma, ninguém sabe como, nem eu consigo mensurar que tipo, né, apesar da gente lembrar aí da Tether, eles pegarem e despejarem uma parte desses Bitcoin que está na China, ou tudo, e de repente os Estados Unidos, que investiu muito dinheiro, está endividado internamente e externamente, ele não conseguiria pagar a conta, ficaria com mais uma dívida, além da dívida externa, ficaria com a dívida interna muito alta, né? Relacionada a 1 milhão de Bitcoins ali no mínimo, e com isso os Estados Unidos quebraria definitivamente. Poderia ser essa a teoria que a gente estava esperando. Só que ninguém parou para pensar no pensamento que poderia ter ocorrido lá na conversa de Brad Garlinghouse com o loirão. Porque se dependesse só do Michael Saylor, pelo currículo dele, eu acho que o loirão não acreditaria nele e não compraria Bitcoin. Não, você já tem aí $500 mil de Bitcoin, eu não vou arriscar entrar e você ficar despejando em cima dos Estados Unidos, né? Porque aí já é briga de cachorro grande, né? Não é Michael Saylor contra uma sardinha que tem satoshis, é contra os Estados Unidos. Era a BlackRock contra os Estados Unidos, é a China contra os Estados Unidos, né? Cada vendida ali jogava o preço lá embaixo, os Estados Unidos perderia valor, né, na sua reserva. Mas o que eu imagino que o Brad Garlinghouse conversou com o loirão? Eu imagino que ele falou que coloque Bitcoin na reserva, porque desde o início, quem acompanha o canal aqui sabe, desde o início, desde lá no Liquid Ruby, eu falava assim, gente, por que eles querem fazer um Liquid Ruby com Ethereum, com Bitcoin? Por que não faz com o XRP? Por incrível que pareça, no Liquid Ruby não constava nem o XRP, só constava qualquer outra moeda. Até Litecoin, Bitcoin, Ethereum estava lá. Mas não tinha o XRP.
E aí, o que veio na minha cabeça foi que Brad Garlinghouse deve ter falado, ó, coloque o Bitcoin junto aí, porque o Bitcoin, ele não tem como alguém pegar hoje o Bitcoin e converter ele em uma moeda chamada Yuan, por exemplo. Porque do próprio Yuan, eles tinham que comprar no par da Tether. Em todas as exchanges era Tether. Isso, de certa forma, pode ter virado contra a China, inclusive. Se ela tinha Tether como um azarão ali para poder ferrar com os Estados Unidos por conta de estar criando dinheiro grátis e inflando o Bitcoin, e com isso ele poder de repente rolar um despegue ali, ou arrebentar mesmo com a banca e derrubar o Bitcoin ali a quase zero, vamos dizer. E zero mesmo ninguém consegue, mas a quase zero. E aí, e com isso o Brad Garlinghouse fala, coloque, eu imagino, né, que ele fale pro loirão, coloque o Bitcoin, porque o Bitcoin, ele é o buraco negro do mundo. Aonde tem um fio de dinheiro, ele está ali ligado ao Bitcoin. Seja ele qualquer tipo de moeda, a pessoa compraria ela não com a moeda nas exchanges, mas teria que trocar aquela moeda por Tether ou por DAI. Você acha que a DAI é lastreada em quê? Em dólar. A USDC em dólar, a Tether em dólar, né? Ou seja, o Bitcoin ele tá todo lastreado em dólar. Por que que o loirão não colocaria o Bitcoin na reserva? Você tá entendendo? Vamos supor que o loirão negasse o Bitcoin, falasse assim, não quero, não vou colocar Bitcoin na reserva. E com isso a China começasse a colocar Bitcoin na reserva. 500 mil, já tem mais de 600, né? Não, de 198. Aí vai lá, 500 mil, 1 milhão. E os Estados Unidos tava nem aí, quietinho. A bendita Tether, que tá comprando terra pelo mundo afora, tá comprando Rumble, investindo no Rumble, tá comprando, tá lavando dinheiro grátis em outras áreas. Ele já deve estar sentindo que tá vindo uma M para eles aí. E com isso, eles poderiam pegar a China, aproveitar a Tether que estava lá dentro, pegar e mandar converter todo aquele dinheiro da Tether em uma moeda criada também pela Tether em Yuan. Converte tudo. Converteu. A galera nas exchanges todas retiraria a Tether dólar da listagem e colocaria todos os pares com o Yuan. Com isso, a China conseguiria, pelo menos nas criptomoedas, converter toda a liquidez do Bitcoin, pelo menos, tá? Em Yuan. Porque ela domina lá e as exchanges que você que acompanha aqui viu mais uma vez eu postando vídeos aí sobre a fábrica de exchanges do CZ lá na China. E com isso, todas as exchanges que é dominada pela China mudaria o par para uma Tether One. Com isso, a liquidez passaria e a China ganharia nesse ponto, até nesse ponto aí, por enquanto, ela ganharia os Estados Unidos. Os Estados Unidos não teria mais força para voltar para o dólar, as criptomoedas. Toda criptomoeda que fosse comprada nas exchanges que tivessem os pares ali, a Tether praticamente já não estaria lá. Quem estaria lá era o Yuan. Você deveria trocar seu real por Yuan e com o Yuan digital da Tether e comprar a moedinha que você quisesse. E com isso a liquidez ia se convertendo. Toda a liquidez ia se convertendo no par da Yuan. Isso poderia ser feito no mercado tradicional? Muito difícil. Muito difícil. No mercado comum de cripto é mais possível, porque a China tem a dominância das exchanges. Já a questão
dos Estados Unidos ficaria muito crítica para querer voltar. O próprio Estados Unidos teria que trocar seus dólares por yuan, e isso ia fazer as pessoas, de certa forma, criar uma consciência, né, chinesa. Agora a China é que está dominando. Daqui a pouco o mercado financeiro também estava caminhando para o mesmo rumo, né? Os países vendo a troca de dominância da moeda nas criptomoedas. Opa, peraí, o negócio está começando lá, deixa eu começar a utilizar yuan aqui, porque o negócio vai ferver no yuan agora. E com isso a China entraria no mercado financeiro tradicional. Você tá entendendo? Então o Loirão, ele de certa forma foi bem orientado nesse ponto. Coloque aí, porque até hoje o Bitcoin está sendo lastreado praticamente em dólar. E é isso que a gente precisa, do dólar muito forte. Mas o Bitcoin é muito lento. Eu ouvi falar que é muito lento. Mas o senhor vai ter que fazer a reserva aí da nossa também, se o senhor quiser. Às vezes, se eu precisar de fazer uma negociação com seus Bitcoin, você vai ter XRP aí para poder fazer a transferência de um lado para o outro. Se você quiser, se o senhor quiser colocar Federal Reserve, utilize os Bitcoins para fazer negociações, a liquidez que o senhor tiver aí armazenado, pegue o XRP e utilize para não ficar naquela perda de tempo com o Bitcoin. Então, estou pensando dessa forma, tá, gente? O mais otimista possível com relação a essas cestas, tá? Vocês vê que nos Twitter que eu venho trazendo aqui, eles pouco estão falando em Ethereum. Apesar do Ethereum ter entrado na cesta, mas eles pouco estão falando do Ethereum. E alguém poderia ter dito que a Cardano, que era subestimada pelos desenvolvedores da Ethereum, hoje a Cardano está muito à frente. E eles devem mostrar vídeo, devem mostrar um monte de coisa para o Loirão, mostrando o que eles faziam no passado, onde Joy Lube falava que lançou qualquer coisa para saber se era possível, e depois eles iam criar um outro Ethereum 2.0 para dar seguimento aí. E até hoje eles estão no 2.0. No início do 2.0 não saíram do lugar. Então, provavelmente alguém falou, ó, coloque esta daí, tá? A Cardano, porque ela sim tá mais próxima de ser matadora de Ethereum. E a liquidez da Ethereum começar a sair, provavelmente ela vai para uma dessas. Ou para o Bitcoin, ou para o XRP, porque o XRP vai ter utilidade, ou para Cardano, que vai vir para a chamada Cardano Killer, né? Bom, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou acabar me enrolando na minha ideia aqui. Então é isso, pessoal. Eu acho que o Loirão colocou lá por conta disso. Se você pegar e entrar no CoinMarketCap e alterar os valores, os tipos de moeda lá, e olhar quanto que vale um XRP hoje ou um Bitcoin hoje no Yuan, aí você muda só a moeda, você vai vendo os preços. O dólar é dominante, gente. O dólar é o preço menor que dá para cada moeda. As outras moedas todas, elas explodem o preço do Bitcoin, do XRP. Eu tava olhando aqui, se eu não me engano, o Yuan tava dando 2.700 por XRP, 2.700 por XRP no Yuan. Deixa eu só confirmar se era isso mesmo. Um XRP daria 17. Era 1000 XRP que eu tava olhando, tava dando 17.050 em Yuan, tá? Ou seja, e se fosse no dólar, né, 2.360, que equivale, se fosse em um só, 2 dólares e 36, e tá caindo, né? Então, gente, sempre o preço sempre explode para mais. O que deu menos ou próximo do dólar foi o euro, foi a libra esterlina,
tá? O preço ainda permanece. Ou seja, se você tivesse um Bitcoin hoje na China, você era quase que milionário, tá? Um Bitcoin, deixa eu entrar aqui no Bitcoin rapidamente, só para mim conferir isso aqui com vocês. Eu não estou mostrando mesmo não, porque eu falei que ia trazer só uma ideia. Então, qualquer coisa, vá lá e faça suas visualizações. No dólar dá 86.411, né? Se você mudar do dólar para o chinês, dá 62, 625.124 yuan no 1 Bitcoin. Ou seja, você é quase um milionário na China. No real brasileiro, um Bitcoin é 500.174, é quase meio milhão de reais, ou seja, você é metade milionário. Com 2 Bitcoin você estaria milionário, tanto no Brasil quanto na China. Só que com 1 Bitcoin nos Estados Unidos você não é milionário. Nos Estados Unidos você tem 86.464. Para você ser um milionário lá, você precisa de pelo menos 12 Bitcoin. Olha para você ver. Aí você fala assim, mas é muita coisa. Então, lá fora é mais valorizado? Não, é porque lá tem uma inflação absurda. Os Estados Unidos ainda, mesmo com a inflação deles lá, é mais controlado que qualquer canto do mundo, tirando um pouco a Europa ali, que é um pouquinho mais, mas melhor, são os melhorzinhos, e a libra esterlina, tá? Então pense dessa forma. Tinha que estar lá. Se a gente for olhar pelo fato do Bitcoin não fazer nada, a gente arruma um argumento muito bom para ele não estar lá. Mas o melhor argumento é esse. O Bitcoin, ele drena o dinheiro do mundo todo. Só que antes de entrar para o Bitcoin, o cara tem que passar pelo dólar. Você está entendendo? Então, o XRP, ele está lastreado em dólar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Coloque os comentários aí o que vocês acham. Se você discorda, não tem problema. Coloque aí nos comentários também, tá? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação. E deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.